Eu não sei vocês, mas quando tem um jogo que marcou muito a minha infância, acaba ganhando um trailer pra revelar uma versão remake, eu fico maluco. Meu Deus, é remake, velho! A ponte, mano. Meu Deus! É o terceiro aí. colosso! É o terceiro colosso! Nossa. Meu Deus! E mesmo que hoje as pessoas tenham a percepção que praticamente só tá lançando remake de jogo velho, eu posso te provar que você tá enganado. Lá no Super Nintendo mesmo isso já acontecia, com Super Mario inclusive. Super Mario Bros tinha uma versão pro Nintendinho, mas no Super Nintendo ganhou uma versão renovada com gráficos novos que ficou bem legal por sinal. E isso prova que essa história de relançar o mesmo jogo com atualização gráfica não é coisa da atualidade. Mas fazer um remake pode ser um grande problema quando a empresa decide mudar demais. Isso pode fazer os fãs antigos acabarem detestando essa mudança ou pode dar muito certo. E foi pensando nisso que hoje eu trago pra vocês remake de jogos que mudaram completamente o game e que pode ter dado certo ou muito errado. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiasp e seguinte, vamos começar com um aqui que é extremamente polêmico: Resident Evil 3. A franquia Resident Evil entrou com tudo na onda dos remakes. O remake do primeiro jogo foi um sucesso na sua época, lançado lá pro Nintendo GameCube. E esse é um dos poucos jogos que tem uma versão remake e depois saiu uma versão remaster do remake. Dá pra acreditar? E depois de muitos anos, chegando ali na geração PlayStation 4 e Xbox One, tivemos o Resident Evil 2 Remake, que foi um outro grande sucesso. Virou o favorito de muitos fãs. Inclusive mudou bastante coisa também, só que pra melhor. Não tinha mais aquele sistema de câmera fixa, o personagem tinha a câmera ali meio que no ombro e tal, que ficou muito bacana por sinal. E com o sucesso desse remake, as pessoas já estavam esperando como seria jogar Resident Evil 3 nos consoles atuais. Mas a Capcom teve a brilhante ideia de fazer uma reimaginação, que é praticamente um remake, mas que ao mesmo tempo tem grandes diferenças que impedem ele de substituir completamente o jogo original. E parece que a Capcom se empolgou demais nisso quando fizeram Resident Evil 3 Remake. De começo, o jogo manteve as mudanças padrões que já tinham rolado no remake anterior, deixando de ser câmera fixa também e virando um jogo completamente em terceira pessoa. O controle foi mais modernizado, ficou tudo mais fluido. Incluíram também algumas cenas cinematográficas para deixar a história mais trabalhada e os diálogos agora é algo mais presente e natural, né? Não uma parada robotizada, tudo mais humanizado, ficou show de bola. Por outro lado, teve uma coisa que deixou várias pessoas extremamente boladas, que foram os cortes. Muita coisa do jogo original foi cortada do remake, coisas importantes inclusive. Isso inclui parte da história, cenários e até mesmo inimigos. Como por exemplo, uma boss fight foi completamente eximada daqui, sem contar nas outras transformações do Nemesis. Sem contar que removeram por completo aquela parte da torre do relógio, que foi de longe o que os fãs antigos mais sentiram falta. Ou seja, tecnicamente falando, a experiência se tornou melhor, mas por conta dos cortes, acabou virando praticamente outro jogo. Não de uma forma positiva. Mas por outro lado, pra quem não jogou a versão de PlayStation 1, gostou bastante. É um ótimo game, tá ligado? Como Resident Evil. Talvez não seja o remake de Resident Evil 3 que todo mundo gostaria de ter, mas como um jogo no geral, ele é extremamente divertido. Eu joguei bastante e até platinei, mas confesso pra vocês que a história original poderia ser mais fiel aqui. Mas e você que jogou Resident Evil 3 Remake e o original? O que você achou? Me conta aqui nos comentários, beleza? We've gotta be dreaming. Se tem uma franquia que merecia muito um remake, é Assassin's Creed. Imagina os primeiros jogos refeitos com gráficos realistas e mecânicas atuais. Alô Ubisoft, vamos fazer isso acontecer, cara. Jogar com Altair ou Ezio em 4K seria maravilhoso. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho fé que um dia vai rolar, a saga ela continua evoluindo com seu mais novo grande lançamento, Assassin's Creed Shadows. Agora você pode mergulhar no Japão feudal, um dos cenários mais pedidos pelos fãs. E olha, o visual desse jogo aqui tá deslumbrante, meu amigo. Às vezes eu me perco explorando o mapa, sem nem me preocupar ali com as missões principais, porque a atmosfera do game é sensacional. Mas qual a grande novidade? Agora você pode jogar com dois personagens totalmente diferentes. Yasuke, que é um samurai lendário pronto pro combate direto com toda a sua força. Ou Naoi, uma shinobi ágil e mortal, especialista em furtividade e ataques silenciosos. Seja então enfrentando inimigos de frente ou eliminando alvos nas sombras, Assassin's Creed Shadows te dá liberdade total para você escolher
pro seu estilo de jogo. E isso é muito bom porque às vezes eu só quero esmagar botão. Aí eu coloco o Yasuo e sento porrada em geral. Mas vai ter missão que eu prefiro muito mais ir na surdina, chegar ali, eliminar todo mundo sem ser visto. E aí eu posso fazer isso com a Naoi e fica show de bola. Você não enjoa, tá ligado? E o melhor de tudo é que o jogo já foi lançado. E você pode comprar agora com o link aqui na descrição ou escaneando esse QR Code que tá aparecendo na tela. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês da boa se você tem Xbox ou PC. Dá pra jogar o Assassin's Creed Shadows já no lançamento, assinando a Ubisoft Plus por 60 conto. Então, além de poder jogar o Shadows, que é novidade, você pode ter acesso a diversos outros games da Ubisoft. E valeu, Ubi, por estar apoiando mais uma vez aqui o canal. Tamo junto. Lealdade. Selada em sangue. Da escuridão, Uma nova aurora. a justiça. É forjada nas sombras. Um dos maiores sonhos dos fãs de Final Fantasy era um remake do Final Fantasy VII. E finalmente ele veio em 2020. Esse remake não tem jeito, né? Ele é ótimo, mas tem algumas diferenças bem significativas que fazem muitos considerarem ele quase que como um reboot. No sentido de gameplay, o que mais chamou a atenção no Final Fantasy VII Remake foi o combate. No jogo original lá no PlayStation 1, as lutas eram por turno, enquanto o remake virou um combate mais em tempo real. Ao mesmo tempo, o jogo soube adaptar elementos do sistema de combate por turno no jogo original aqui também. É uma mistureba, é em tempo real, tem coisa de turno e tal, mas ficou legal. Fora isso, a história dos personagens foi expandida. Todos os diálogos agora estão dublados e toda a estética do jogo mudou por completo. Antes era algo mais cartunesco, com os personagens com aparência meio chibi. Era até engraçado, porque você ia ver a cutscene, parecia um filme animado, era a coisa mais incrível do mundo. Aí quando você ia pra gameplay, os bichinhos todo quadradinho e tal, era muito bom. Só que agora no remake, meu amigo, você não pode reclamar dos gráficos aqui não, porque o negócio ficou extremamente realista e caiu como uma luva nesse jogo. Mas algo que fez alguns fãs ficarem de cabelo em pé e outros até gostaram foi a expansão da história. Final Fantasy VII Remake é, na verdade, o primeiro de uma trilogia, ou seja, transformaram o conteúdo de um único jogo original em 3. No Play 1 ele era dividido em 3 CDs, mas estava tudo lá. Agora não, você vai ter que comprar cada parte de novo, que aconteceu aí com Final Fantasy VII Rebirth. Mas a história contada no Final Fantasy VII Remake, o primeiro no caso, cobre cerca das primeiras 2 ou 3 horas do jogo original. Vocês estão entendendo? O jogo original, tudo que acontece aqui, você passava em 2, 3 horas. Agora, nessa versão, você vai gastar por volta de 20 a 30 horas pra zerar. Ou seja, expandiram muito a duração da história. Teve gente que adorou, mas teve acontecimentos ali que eu não vou dar muito spoiler pra vocês, que foi meio maluco a direção que eles quiseram seguir. Porém, foi um remake super acertado. Mas mudou coisa demais. Crash Team Racing Nitro Fueled, ou como eu gosto de falar, Nitro Fueled, é um remake que muita gente nem considera um remake, tá? Muitos falam que é um remaster, mas eu particularmente é remake. Só que o negócio assim é tão absurdo e as pessoas não perceberam, é quase que 2 jogos ou vários jogos em um. E eu já explico pra vocês. O Crash Team Racing original tinha um visual mais simples e uma física mais voltada para os jogos de corrida arcade da época. Já nessa versão, ela deu uma modernizada completa. Além de ter atualizado as pistas clássicas do jogo de PlayStation 1, o jogo teve uma expansão de conteúdo que foi muito positiva, porque ele não é só um remake ou um remaster aí do jogo de PS1. Ele incluiu várias pistas e personagens de outros jogos da franquia, como Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing, deixando assim um remake de respeito e muito completo, fora que também ganhou multiplayer online, ou seja, veio conteúdo pra caramba e tinha as competições, o jogo ficou vivo e recebendo atualizações por muito tempo. Ele virou quase que um live service. Teve gente que não gostou tanto porque tinha algumas microtransações ali, mas nada que não deixava você se divertir pra caramba, tá? É um remaster, remake de respeito que eu gosto, inclusive. Vale a pena aí você pegar. Hoje em dia ele é baratinho pra jogar. É bom demais.
Agora vamos para um game mais recente dessa lista, com Silent Hill 2. E ele realmente mudou bastante coisa em relação ao jogo original. Primeiro pela câmera, que é mais próxima do personagem, limitando a visão dos arredores, o que de certa forma dá mais tensão pro jogo. Os visuais estão muito melhores, não tem como a gente negar. Inclusive, nos trailers a galera reclamava bastante, torceu o nariz, mas quando o jogo saiu, a surpresa foi muito boa. O jogo original já era bom pra sua época, mas comparado com o remake, parece que trocaram bonecos por pessoas, tá ligado? Sem contar na atuação dos personagens, que ficou show de bola aqui nessa nova versão. Os personagens agora estão mais humanos, né? Coisa que não dava pra fazer na época por causa da dificuldade técnica dos consoles daquele tempo. E outra coisa que melhorou bastante também foi o combate. Silent Hill nunca focou tanto em combate, você mais fica correndo dos bichos do que tem que ir lá enfrentá-los, né? E aqui eles deram uma reformulada e deixou mais dinâmico, o que agradou a galera que prefere cair na porrada com os monstros ao invés de só sair correndo. E falando em monstros, todos também foram melhorados em comparação ao original, mas também tivemos algumas adições, como uma nova versão mais agressiva da enfermeira e uma nova versão do manequim, que parece mais uma aranha. Outra coisa que o jogo adicionou também foram novas cenas com a Maria, mais quebra-cabeças e novos finais. Só que rolaram alguns sacrifícios também. Algumas áreas que antes eram acessíveis no jogo original foram cortadas, mas pelo menos rolaram referências. Foi um remake que mudou bastante coisa, mas mudanças que alegraram a maioria dos fãs. Vai ter gente que vai reclamar, mas no geral foi um bom remake. Mary? E não, você que pensa que o segundo jogo de Kingdom Hearts foi o 2, você tá completamente enganado. Na verdade, o game que veio depois foi o Chains of Memories, que foi lançado pro Game Boy Advance. Simplesmente um RPG 2D isométrico com um sistema de batalha baseado em cartas. Provavelmente é o game mais diferenciado dessa franquia aqui, fora os outros que foram lançados para celular. E em 2007 foi lançado Kingdom Hearts Rechain of Memories, que é literalmente o mesmo jogo de GBA, só que refeito com os padrões gráficos dos outros jogos da saga. E esse é o maior diferencial aqui. O jogo manteve praticamente tudo em história, cenários, personagens e até mesmo o sistema de batalha usando cartas, mas tudo isso com o visual 3D tradicional da franquia. E tinha o mesmo esquema de exploração dos outros também. Só que isso já foi suficiente para transformar completamente a experiência de jogar esse jogo aqui, né? Fora isso, o remake também ganhou cutscenes totalmente dubladas, o que ajudou a dar mais profundidade para a história. E esse é um caso curioso, porque muitas pessoas acham que o jogo de Play 2, na verdade, é a versão original e a versão de GBA foi lançada depois de uma forma mais simplificada, mas não. A galera gostou tanto da versão de GBA que eles precisaram fazer uma nova versão para poder jogar no PS2 e deu muito certo. Metal Gear Solid The Twin Snakes. Esse aqui muita gente nem sabe que existe, mesmo porque ele não foi muito lembrado ao longo dos anos. Acontece que o Metal Gear Solid 1 de PS1 teve um remake, vocês acreditam nisso? Que foi lançado em 2004 como um exclusivo de GameCube. E se tem uma forma de definir bem esse remake aqui, é que ele é basicamente o Metal Gear Solid 1 com os gráficos de Metal Gear Solid 2. Porque a proposta inicial era basicamente essa. Os visuais tanto dos cenários como dos personagens e a gameplay em si foram totalmente baseados no Metal Gear Solid 2. Inclusive a possibilidade de você atirar em primeira pessoa e a câmera mais dinâmica, já que a versão de PS1 lá atrás a câmera era mais isométrica, né, na maior parte do tempo. Mas com essas mudanças rolaram algumas coisas que não agradaram tanto os fãs. Algumas cenas ganharam momentos de ação extremamente viajados e desnecessários, papo de ação estilo Matrix, tá ligado? Com o Snake desviando de bala e tal, negócio assim, nada a ver. Tem o Grey Fox também praticamente voando na hora de pular e por aí vai. Fora que essa gameplay adaptada também fez com que muitas pessoas considerassem esse jogo mais fácil do que o original. Se eu não me engano também, até a trilha sonora algumas coisas foram trocadas, mas de qualquer forma, esse remake é bastante esquecido até mesmo pelo próprio Kojima, já que ele não participou da produção dele. Por isso que ele tá preso provavelmente no GameCube até hoje, né? Mas dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, já deve ter saído o Metal Gear Solid 3 Remake. E me conta aí se teve muitas mudanças da versão original. E o Metal Gear Solid 1 merecia ganhar uma nova versão aí nesses mesmos moldes do 3. Ia ser muito da hora. Eu ia gostar. Pelo menos se fosse bem feito, né? Light and the brother of dark. Snake, it's showtime.
Até Pokémon vai entrar nessa lista, só que com o Heart Gold e o Soul Silver, que são os remakes do Pokémon Gold e Silver respectivamente. E a diferença aqui é muita, tá? Pra começar, porque o Gold e o Silver foram lançados pro Game Boy Color, tendo muita limitação tanto de visual como de gameplay. Já a sua versão Heart Gold e Soul Silver fazem parte do que a gente chama da quarta geração de Pokémon, que foi lançado pro Nintendo DS. Por conta disso, eles saíram com os padrões visuais do Pokémon Diamond, que era o mais recente até então. Sendo assim, os visuais agora são bem mais detalhados, com cores mais variadas e vibrantes do que os originais, fora que tem muito mais efeito 3D nos remakes, enquanto os originais são totalmente 2D. Mas não para por aí não, tá? Muita coisa foi adicionada agora em conteúdo no Heart Gold Soul Silver, como por exemplo, os Pokémon agora podem te seguir pelo mapa, que é uma parada muito legal, que foi um recurso bastante pedido pelos jogadores há muito tempo. E por fazer parte da quarta geração, muito da gameplay foi atualizada para os padrões da época, inclusive a possibilidade de trocar de Pokémon com outros jogadores via rede Wi-Fi. E claro, mais Pokémon, além das regiões de Kanto e Johto, que você pode capturar por aqui. E teve conteúdo inédito, como novos minigames e até um novo capítulo da história, que é a Battle Frontier, ou seja, é muito mais do que apenas um remake do jogo original. As adições aqui foram muito bem-vindas. Você concorda comigo? Legendary Pokémon, rise again. Pokémon Heart Gold and Soul Silver version. Mas agora eu quero saber de você. Lembra de algum outro jogo que recebeu uma versão remake que mudou por completo e que teve gente que gostou, outros odiaram? Eu acho que tem muita coisa pra comentar. E se você curtiu esse vídeo, fortalece com o seu joinha. Você aí que tá assistindo na televisão, pega o controle em um segundo, se inscreva no canal, que dá aquela moral pra gente pra caramba, tá? Eu tô vendo muita gente assistindo pela TV aí, hein? Eu sei que dá uma preguiça, mas fortalece pra você receber os nossos vídeos. E se você curte ainda esse assunto de remake, eu vou deixar aqui pra vocês um outro vídeo que são os remakes que ficaram piores do que os jogos originais. Dá pra acreditar? Pois é, isso aconteceu. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.